Olá, amigos, sejam bem-vindos ao canal Defesa da Fé. Aqui quem vos fala é seu amigo, seu irmão em Cristo, irmão Medeiros. E hoje nós vamos falar sobre esse tema, o templo de pedra, que eles tanto falam. É uma resposta ao mesmo tempo ao Cabo Daciolo e a todos os outros. E nós vamos falar, inclusive eu pretendo falar em 2 vídeos, para não ficar muito grande o vídeo. E eu quero falar só sobre isso. Que tem um inscrito meu aqui, ele até estava comentando, né? Nos comentários de um dos vídeos, falou, ó, se tem pessoas que se você desenhar, a pessoa é capaz de não entender. Mas, pois é, nós vamos desenhar aqui de uma maneira que ninguém vai poder dizer, ah, falou e não falou nada. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Antes de começar esse vídeo, eu gostaria que você deixasse o seu like e se inscrevesse e ativasse o sininho de notificação. Assim o YouTube avisa você e recomenda mais, fortalece o nosso canal. E compartilha também, que as informações que você vai receber aqui são fundamentais. Segue o vídeo aí, daqui a pouquinho nós voltamos. É uma igreja, eu sou uma igreja, e nós, juntos, até mesmo longe, até mesmo separados, somos a igreja. Eles querem que você sustente um templo de pedra, o qual os apóstolos nos mostraram que Deus não habita e nunca habitou. Muito bem, voltamos. Você viu ele falando a respeito de que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, se bem que o templo sempre foi um prédio onde se congrega pessoas, tá certo? Não tem poderes místicos. A igreja não tem poderes místicos, a parede não tem poderes místicos, e não sei de onde os desigrejados tiram que nós dizemos que as paredes têm poderes místicos. O que tem poder, o que tem validade é o ajuntamento de pessoas, e com isso Deus sempre trabalhou. Sempre trabalhou porque no Antigo Testamento Deus já mandou fazer um tabernáculo, ou seja, Deus sempre trabalhou com o ajuntamento de pessoas. Quem está acompanhando a nossa série das festas do Senhor sabe muito bem do que eu estou falando. Está aqui no link da descrição. Eram santas convocações ao Senhor. Convocação não é uma coisa que vai quem quer. É convocado. Então tem que ir. Não tem escapatória. Então Deus sempre quis juntar o povo dele, congregar o povo dele em volta dele, para aprender dele, adorar dele, ter comunhão com os outros e com ele. Sempre foi assim. Em Jerusalém, construiu um templo, que agora era um templo fixo. O tabernáculo era móvel, agora era um templo fixo. Então sempre foi assim. No Novo Testamento, nós vamos ver aqui em Lucas capítulo 2, versículo 49, assim, ó. E ele lhes respondeu: por que me procuráveis? Não sabeis que cumpri estar na casa de meu pai? Onde Jesus estava? No templo, no meio dos doutores da lei. Ora, se Deus odeia prédio, como os desigrejados supõem, se Deus abomina qualquer tipo de edificação, quem eles já fala, templo de pedra, né? Não tem nem escrito na Bíblia, não feito por mãos humanas. Se eles abominam tanto, por que Jesus chamou de casa do Pai? E outra coisa também, alguns desigrejados, uma minoria, porque o Tiago Lima já falou que pode ser igreja separado, isso é antibíblico. Mateus 18, do capítulo 15, do versículo 15 ao 20, deixa claro que igreja é um ajuntamento de pessoas, é onde estiver 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus. Então não pode estar separado, senão não é igreja. Isso é antibíblico, é ele que ensina por conta dele, não tem nada a ver com Deus e nem com a Bíblia, tá certo? Deixando bem claro, é por conta dele. Quer seguir ele, segue. Não tem nada a ver com a Bíblia. Tá aqui no link da descrição o que eu estou falando. Eu provo o que Jesus diz, que igreja é de 2 ou 3 pessoas para cima. Eu provo, tá na Bíblia. Então isso aí é por conta do Tiago Lima, não tem nada a ver. É uma coisa dele. Então Jesus aqui chamou a casa do Pai, o templo de casa do Pai. Se as pessoas, como alguns dos igrejados dizem, se reúnem numa casa, também é uma casa de pedra feita por mãos humanas. Não foi feito por um querubim e também não tem uma arquitetura celestial. Então esse argumento é esquisito, é no mínimo esquisito. Nós vamos tratar isso no segundo vídeo. No segundo vídeo nós vamos tratar essas falas de Estevão, nós vamos explicar isso,
para deixar bem claro de uma vez por todas, tá certo? Ok. Muito bem. Você nota, vamos lá em Lucas capítulo 24, hoje nós vamos andar um pouco por Lucas capítulo 24, nós vamos ver aqui, nós vamos ler o versículo 45, mas se você quiser ler do 44, do Lucas 24, do 44 ao 52, você vai ter um entendimento melhor. Vamos ler aqui, ó, diz assim, ó, 45. Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Aqui, o texto está falando de Jesus ensinando as Escrituras para os discípulos, explicando a Bíblia para os discípulos, depois que ele ressuscitou. E aqui, ó, no versículo 50 em diante, diz assim, ó, então os levou para Betânia e, erguendo a mão, os abençoou. Aconteceu que enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então, eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém tomados de grande júbilo e estavam sempre no templo louvando a Deus. Engraçado, Jesus ressuscita, explica detalhadamente as Escrituras para pessoas que andaram 3 anos e meio com ele, orando, jejuando, curando enfermos, expulsando demônios, e a Bíblia diz que eles estavam sempre no templo louvando a Deus. Ora, não está escrito que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas? Por que essas pessoas ficavam sempre no templo louvando e adorando a Deus, ainda que Jesus explicou detalhadamente? Será que Jesus esqueceu de explicar que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas para essas pessoas, para os seus apóstolos? Isto é estranho. Isso com certeza é estranho, não para mim. É estranho para quem diz que não se deve ter igreja, que é antibíblico ter uma porta de igreja aberta. Isso é estranho. Muito bem. Nós vamos ver aqui agora em Lucas capítulo 2. Eu quero trabalhar com o seguinte. Lucas capítulo 2, a partir do versículo 25. É bíblico dizer, nossa, Deus tocou em meu coração, né? O Espírito Santo me tocou para ir naquela igreja. O Espírito Santo me moveu para ir naquela igreja. É bíblico isso? Vamos ver aqui. Lucas capítulo 2, versículo 25 e diante. Diz assim: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo, com E maiúsculo, deixando bem claro que é Espírito Santo, estava sobre ele. Lógico, ele era sacerdote, ele tinha Espírito Santo. Revelaram-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo e quando os pais o trouxeram, menino Jesus, para fazerem com ele o que a lei ordenava. Você vê, quem moveu ele a ir até o templo foi o Espírito Santo. Porque quem estava lá no templo? Jesus. Inclusive, Mateus 18 confirma isso. E o versículo 20, isso confirma. Diz assim: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei. Ou seja, se o menino Jesus naquela ocasião estava no templo, o Espírito Santo tocou para ir até ele. E Jesus disse que onde tiver 2 ou 3 reunidos, e nesse mesmo capítulo, nessa mesma mensagem, quando Jesus está tratando com o irmão culpado, ele fala, olha, vai você e fala com ele. Não deu resultado, leva 2 ou 3 pessoas. Não deu resultado, apresentam a igreja. O que é a igreja? É quando há 2 ou 3 reunidos em nome dele. Então, uma pessoa em sua casa é uma igreja? Não, antibíblico. Totalmente antibíblico e não tem nada a ver. Nós temos que seguir a palavra de Deus e não preceitos de homens. Ok? Então, você veja aqui. Agora me diz, se a pessoa quer se reunir numa casa, por exemplo, e o Espírito Santo me toca, eu leio na Bíblia, ele me toca. Eu vou onde? Como é que eu vou saber que a casa da pessoa aqui do bairro vizinho está tendo uma reunião, um culto a Deus? Como é que eu vou saber? Não tenho uma placa, não tenho nada. Ninguém veio evangelizar na porta da minha casa. Ninguém me convidou. Como assim? Você veja que essas pessoas, é como Jesus diz, elas não querem entrar no céu e não deixam ninguém entrar. Elas dificultam as pessoas a terem acesso a Deus.
Ela não entra e não deixa ninguém entrar. Ela burocratiza o caminho de Deus. Agora, como eu já expliquei uma vez para uma pessoa que era próxima, não é? Eu falei, olha, não tem essa de Deus tocar no coração para a pessoa ir na igreja. É óbvio que a porta estando aberta, qualquer um pode entrar. Se você passa na frente de uma igreja e é movido pelo Espírito, como diz as Escrituras, você entra. Mas muitas vezes a pessoa está em casa, ela foi tocada pelo Espírito, movido pelo Espírito, mas não sabe onde que é. É necessário que alguém vá lá e entregue um folheto. Se a pessoa não vai lá entregar um folheto para a pessoa saber pelo menos o endereço onde é, está errado também. Isso é esquema de folgado, esquema de parasita, esquema de gente preguiçoso. Pode ver que desigrejado só surgiu depois da internet, porque são parasitas, são preguiçosos. Não vai sair num sol quente desse. Não vai. Não vai sair de porta em porta com folheto. Não vai. Então essa que é a verdade. Surgiram apenas depois da internet. Por vários motivos. Um deles é porque o YouTube monetiza. Um deles é porque eles ficam pedindo apoiadores para o canal deles. Um deles é porque eles ficam vendendo. E aí, uma hora eu vou tratar desse curso que eles vendem. Não é nem questão de vender o curso em si, gente. É a maneira como se vende o curso, botando medo nas pessoas. Vender um curso de marketing digital, vender um curso de empreendedorismo, eu não vejo porquê. Né? Todo mundo criticou o curso do Nando Moura, lá do Mestre do Capitalismo. Ele está vendendo um curso. Só que ele chegou e falou, estou vendendo um curso. Agora ele não disse, compre o curso para sobreviver à grande tribulação. Ganhe dinheiro para comprar um sítio no meio do mato. Isso é diferente, você botar medo nas pessoas, coisa que eu não faço. Você nunca vai me ver fazer isso aqui. Vamos encerrar aqui, vai. A Bíblia diz em Atos capítulo 1, o versículo 12, 13 e 14. Vamos lá? Nós vamos ler aqui para deixar bem claro, para você entender, tá bom? A Bíblia diz que havia 120 pessoas reunidos nesse local. Diz assim, ó. Então voltaram para Jerusalém, chamado Olival, que dista aquela cidade tanto como uma jornada de um sábado, 800 metros aproximadamente. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reunia Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, Judas, filho de Tiago. Todos eles perseveravam unânimes em oração com as mulheres e com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Vou resumir aqui. A Bíblia diz que aquilo era uma assembleia de aproximadamente 120 pessoas. Assembleia é quando alguém se reúne com um interesse em comum ou para tratar de alguma questão. Era o cenáculo. Então, eu não quero nem entrar em detalhe. Alguns apontam isso como sendo uma sinagoga. Eu não quero nem entrar nesse detalhe. Para mim não era uma sinagoga, para mim era uma casa. Porém, uma casa que cabia 120 pessoas. A sua casa cabe 120 pessoas? Não é qualquer casa. Nós vemos que Rei Salomão tinha um cenáculo, nós vemos que muitas pessoas do Antigo Testamento tinham um cenáculo em sua casa, mas você tem um cenáculo na sua casa, um espaço que comporta 120 pessoas? Ora, a maioria das salas das casas das pessoas ou garagem não comporta mais que 30 ou 40 no máximo. E se o reino de Deus cresce, você não vai deixar crescer porque a sua garagem é pequena? Então veja que ignorância. Esse cenáculo nada mais é do que um salão grande. Se cabe 120 pessoas, e comumente eles dizem que isso daqui foi onde Jesus realizou a última ceia, é óbvio que isso é um salão grande. E qual é a diferença de um cenáculo, um salão grande, para um salão de uma igreja? Aliás, muitos salões de igreja, quando a igreja está no começo, cabe 30, 40 pessoas no máximo. São até menores que esse cenáculo. Qual é a diferença do salão da igreja para o salão do cenáculo? Nenhum. E sabe o que aconteceu naquele dia? 120 pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. Dispensa comentários, né? Olha, Deus abençoe. No próximo vídeo eu vou falar só sobre as falas de Estevão. Eu vou falar uns 10, 15 minutos. Vou explicar detalhadamente. Não vai sobrar nenhuma dúvida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja.